Bom, pessoal, vamos lá então, dando início à coletiva de imprensa com o treinador Claudio Oliveira. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde. Não sei se você tinha conhecimento de um retrospecto seu à frente de outras equipes durante o Curitiba, e até então não tinha tido nenhuma vitória. Tinham sido 9 jogos, 8 derrotas e um empate. E agora essa primeira vitória na largada do estadual, Londrina mantém em 10 anos largadas positivas dentro do Campeonato Paranaense. É uma situação diferente, né? Um time com uma idade baixa do Curitiba, o que aumentou também uma responsabilidade para o Londrina. Eu queria que você fizesse uma análise de tudo isso, da importância dessa vitória, para tirar um peso de uma reta final de uma preparação, como terminou o Londrina, né? Dentro do torneio Paranaense com 2 derrotas, e iniciar de forma positiva o estadual. Então, Rafa, com relação a esse retrospecto contra o Curitiba, eu não tinha essa referência não, de não ter vencido. Eu sabia que eu não tinha vencido aqui no Couto Pereira ainda. Nunca tinha vencido. O primeiro jogo que eu venço contra o Pereira. Agora, contra o Curitiba, eu não tinha essa estatística, nem me preocupei muito com isso. Mas no estádio a gente sabe, porque a gente vem jogar algumas vezes, né? E eu sabia que eu não tinha vencido aqui ainda. Mas assim, a gente não pode se prender ao que passou, né? A gente tem que fazer acontecer dia a dia. Enfim, toda a oportunidade que a gente tem de jogar e de vencer. Então, assim, em relação à equipe do Curitiba, o Curitiba escala a equipe que ele achar que tem que escalar, dentro da sua visão, da sua ótica, do que é melhor para o Curitiba, né? E independente de ser jogadores jovens ou não, eu trabalhei na base há muito tempo. Eu tenho plena convicção que se eu tivesse uma equipe, a minha equipe sub-20 do Santos, que ganhou para São Paulo, que ganhou vários títulos lá, se eu tivesse com isso para jogar uma primeira rodada do estadual, seria competitivo, como a equipe do Curitiba tentou ser competitiva. Acho que a nossa equipe fez o que tinha que fazer, né? A gente falou para eles na palestra, no pré-jogo ali, que independente de quem viesse, do adversário, a gente tinha que entrar, não poderíamos entrar com sangue doce, a gente tinha que entrar para fazer o resultado e que nós teríamos talvez uma chance um pouquinho maior de ter uma vitória aqui, que poucos clubes vão conseguir vencer o Curitiba aqui dentro do Couto Pereira. Então foram 3 pontos muito importantes, que talvez outras equipes tenham dificuldade para conquistar, e a gente aproveitou, né? Nós estrategicamente eles fizeram aquela melhor, até parabenizar o Moisés, achei uma equipe organizada, né? Lógico que os meninos às vezes têm questão de nível de força, falta um pouquinho, mas eu achei que o Moisés montou uma equipe muito bem organizada, teve sua proposta de jogo muito clara, a gente conseguiu evitar com que eles tivessem chance de gol com o nosso bom posicionamento. A gente não adotamos uma tática kamikaze, apesar de a gente ter feito os gols no começo do jogo, mas a gente estavam postados ali esperando o erro para ter a transição, como a gente falou que possivelmente faríamos lá depois do jogo do Cascavel. Eu falei, né, a gente vai talvez ficar um pouquinho mais conservador para não correr tanto risco. Foi o que a gente fez. Eu acho que foi uma vitória tranquila, a gente sofreu pouco, né? Tivemos um pouco risco de sofrer gols, tivemos talvez mais chance de fazer mais gols do que o Curitiba de fazer o seu gol, mas isso aí não desmerece o trabalho do Moisés, a equipe que ele botou em campo, os meninos que tiveram a oportunidade aí. Eu acho que tem que, a gente valoriza os nossos atletas que fizeram uma boa partida, o Wellington, Bolt, saíram porque tinham tomado amarelo, Caio fez um grande jogo, pusemos o Kevin em campo, o Pablo, que já é uma realidade. E a gente tem que valorizar também, não adianta agora botar nas costas desses garotos aí que jogaram e tiveram uma chance, do Moisés, que é um treinador promissor, um resultado negativo. Boa noite, Claudinei. Você falou agora, né, dos meninos que você usou, o Wellington, o Caio, o Bolt, né? E poderia ter usado até mais, né? Porque eles mostraram, pelo menos lá em Alvorada, uma condição de fazer parte do plantel, e esse parece que é o desenho do time, né? Agora com a chegada do Alas, que você já utilizou hoje também, o Lucas Marques, enfim. Qual é o tamanho dessa tranquilidade que dá, passada a estreia da molecada e outro jogo fora em Cascavel? Como é que você avalia essa situação? Eu fico muito feliz, né? A gente comentou que os garotos iam ter a oportunidade de jogar, né? E tinham que aproveitar. Eu acho assim, não acho que só em Alvorada pelo resultado parece que todo mundo aproveitou, mas outros jogos a gente fez o segundo tempo muito bom, contra o Cianorte, com a maioria dos jogadores da base jogando, terminamos acho que com 8 jogadores da base. Eu acho que o ponto fora da curva foi o jogo lá em Cascavel, que realmente não fizemos um bom segundo tempo, não soubemos administrar, mas eu falava que o objetivo era esse, desse torneio a gente dar a oportunidade para os meninos. Talvez se eles não tivessem jogado esses jogos, e a gente, vamos dizer que a gente tivesse posto Paredes já contra o Cascavel, o Paredes e não o Wellington, nessa impossibilidade que a gente teve, a gente treinou a semana inteira com o Paredes como titular, não entrou no bid, a gente botou o Wellington. O Wellington está tranquilo, já é o 3º jogo dele como titular, 4º foi, né? Então já estava tranquilo para jogar, a gente sabia que ele poderia fazer. Então as coisas estão caminhando assim, a gente tem que ter equilíbrio, não gosto de perder, né? Sou um péssimo perdedor, mas a gente tem que entender o momento que a gente tinha que dar essa oportunidade para os meninos, e agora receber novos atletas, aí a gente vai qualificando o elenco, e assim, a gente tem que ressaltar a postura dos atletas que chegaram, né? Eu perguntei para o Alisson, para o
pro Robson e pro João, não peguei, simplesmente convoquei, perguntei se vocês queriam vir pro jogo, vocês estariam dispostos a vir para jogar 10, 15 minutos, todos se colocaram à disposição para jogar o tempo que precisasse. Quando o Bolt toma amarelo e o Eric toma o cartão amarelo, eu achei que seria um risco ali, né, de ficar com o jogador a menos, e quando eu conversei com o Alisson e com o João Vitor, eles colocaram à disposição. Então os jogadores, o Alisson saiu de Santos quinta-feira de carro até Londrina, viajou, na sexta treinou pouco e fez exame médico, no sábado fez um pouquinho de treino reduzido, se colocou à disposição, jogou aí com os jogadores que nem tinham treinado direito ainda, se colocou à disposição de nos ajudar, né, e enfatizar mais uma situação, não sei se vocês estão cientes, Luiz Daniel, nosso goleiro, a avó dele faleceu, né, e ele pediu uma dispensa pra gente para ir ver a avó, né, então ele não treinou ontem e falou que estaria aqui para jogar. O Lucas, né, o clube providenciou uma passagem para ele poder ir. Eu tô achando, até comentei com o Lucas, achei que ele, como eu joguei contra ele na base de São Bernardo, achei que a família dele fosse de São Paulo, não, ele estava no interior de Pernambuco. Então o cara saiu sexta-feira à tarde de Londrina, bateu lá em 3 horas de Recife, fez questão de voltar, estava aqui ontem para palestra à noite, participou do jogo. Então isso aí, esse tipo de comprometimento faz toda a diferença, né? Tanto desses que vieram se colocar à disposição para jogar, quanto do Luiz fazer um negócio desse, colocar à disposição, poderia ter ficado lá com a família, a gente entenderia, liberaria. Então a gente está buscando isso. Quando a gente está contratando, a gente demora um pouco para contratar, às vezes gera uma certa apreensão em todo mundo, mas a gente está vendo muito essa questão, o perfil, o caráter, a hombridade, isso aí que a gente precisa ter, porque o ano é longo, né? Enquanto menos a gente tiver que contratar depois para a Série C, é melhor. Claudinei, conversávamos depois do jogo contra o Cascavel, né, e você estava preocupado com o rendimento da equipe, não foi de fato uma grande situação, e aí você falava da possibilidade de mudar o sistema de jogo, projetando a ideia aqui contra o Curitiba. Você entrou com exatamente o mesmo time lá do Cascavel. O que te fez tomar essa decisão? A boa semana de trabalho ou a informação de que o Curitiba jogaria com um time alternativo? As duas coisas, assim, a questão do time alternativo me deu tranquilidade para escalar o Wellington, né? Porque a gente trabalhou a semana com o Paredes ali, que tem um pouquinho mais de vigor físico, não quisemos, treinamos até com 3 zagueiros, num determinado momento da semana, mas não quisemos radicalizar tanto, tínhamos feito 3 jogos de uma forma só e radicalizar e mudar muito, então a gente preferiu, apesar de termos treinado, e treinamos exatamente com esse cenário, com 3 zagueiros, foi o segundo tempo do Curitiba, então estava o João Vitor como um extremo, um lateral, um ala, né? O Robson na extrema fechando ali, foi mais ou menos parecido com que a gente terminou o jogo. E essa questão de a gente ter informação, poxa, eu podia botar o Carlão, eu podia botar o Zé Breno, eu podia começar com o Alisson, depois trocar o Alisson, enfim. E a gente optou pelo Edson porque a gente sabia que tinha uma informação que viria o time dos mais jovens, dos meninos aí, que seria mais tranquilo pra gente, mas o Edson, se você for ver, ele fez uma função diferente. Ele ficou mais posicionado defensivamente ao lado do Lucas, não saltou tanto para pressionar a bola. Eu acho que o Wellington fez um bom jogo, tá? Eu acho que o Wellington fez um jogo muito legal, muito bacana, se portou bem, assim como o Bolt, mas eles tomaram amarelo até pela vontade de fazer acontecer, às vezes precipitaram, tomaram 2 cartões ali, mas matando a jogada, não tinha muito o que fazer, e a gente fez as trocas. Mas estou muito satisfeito assim, com a decisão que a gente tomou, e a gente está sempre pronto para o que eu falei. Eu quero ganhar, né? Não vou ficar engessado lá, porque eu acho que é desse jeito o futebol daquele, eu vou sempre montar a melhor equipe para vencer. Claudinei, parabéns pela vitória. Queria que você analisasse os reforços que chegaram, a base, que jogou com 4 jogadores da base hoje, e os remanescentes. E depois do jogo do Cascavel, você falou que 50% do time já estava formado. Depois de hoje, quanto por cento isso aumentou? Eu falava que quanto que a gente estaria pronto para a competição. Acho que estava 50%, né? Porque a gente tinha muito que evoluir, né? E eu acho que continuamos aí, não é porque venceu o jogo que a gente vai achar que está tudo certo. Eu acho que é aí 50%, 55%, a gente ganhou mais uma semana de treino. Esses reforços que chegaram, apesar de terem entrado e ajudado, ainda vão ter que, né, se integrar mais no elenco, entender mais a parte tática, a gente vai orientando, vai evoluindo. O Alisson eu fico muito tranquilo, porque o jogador que eu conheço desde 2009, trabalho com ele, já sabe a maneira de trabalhar, é tranquilo. E a gente vai entendendo, né, o João acho que fez um bom jogo, o Robson que entrou também entrou bem. E a gente vai entendendo os jogadores que chegaram, acho que nós contratamos bem, né, ainda estávamos aí falando, depois do jogo do Cascavel que você citou, que conversava até em off com o pessoal ali, estamos buscando lateral direito, já conseguimos, né? Estamos buscando mais volante, já trouxemos. Agora a gente está buscando mais um 9 para revezar com o Pablo, mas você vê que o Pablo jogou hoje, a gente dá uma tranquilidade para a gente, e o Pablo sustentando aí 50, 60, 70 minutos. A gente tem o Kevin para terminar o jogo, hipoteticamente a gente bota o Henrique por dentro, o Iago, enfim. Então dá uma tranquilidade para a gente procurar um 9 com mais calma, inclusive o resultado, né?
Talvez o resultado de Cascavel, se a gente tivesse ganho de 1 a 0, é o que eu falei, se a gente tivesse ganho de 1 a 0 em Cascavel, eu não tivesse posto meninos, a gente tivesse ganho de 1 a 0, talvez hoje o Alisson e o João Vitor não estivessem aqui. Né? Porque ia dar uma sensação que estava tudo certo, que os meninos estavam prontos, e a gente não ia ter o Alisson e o João Vitor para jogar hoje, nem o Robson Duarte. Aquele resultado, mostrou pra gente que alguns meninos já sentiram um pouquinho o jogo, ligou o alerta, o Lucas aí junto com o pessoal do mercado, com o Paulo, se mobilizaram aí, Guilherme Berintani, Dado, enfim, todo mundo. Fizemos uma força-tarefa aí para correr atrás dos reforços, conseguimos reforçar bem durante a semana. Boa noite, Claudinei, tudo bem? Bom. A última vitória da equipe do Londrina diante do Curitiba aqui no Campo Pereira foi em 2018. Eu queria saber o que você, com essa vitória agora quebrando esse tabu de 7 anos, o que dá para colocar na conta do Londrina, né, para o restante da temporada, talvez quebrando mais tabus ainda, alguns jejuns. E também eu queria saber, claro, todo time entra para vencer qualquer campeonato, mas dá para dizer que o real objetivo do Londrina para essa Paraense é conseguir a vaga para a Copa do Brasil? Não é nem questão de eu dizer, né? Isso foi dito pelo Guilherme Berintani, que é o dono da SAF, né? Ele deu uma entrevista lá para a imprensa de Londrina e deixou claro que o objetivo dele para o estadual era uma vaga na Copa do Brasil, né? Vaga na Copa do Brasil tem que estar entre os 4. Entre os 4 você está na semifinal. Estando na semifinal, você pode brigar pelo título, né? Então a gente vai buscar ao máximo ficar entre os 4 ali para garantir a vaga na Copa do Brasil, que é um objetivo do clube inicial, né? Se a gente puder chegar mais longe. Eu acho que o objetivo a gente tem que ter assim. O objetivo nosso agora é trabalhar, descansar, para tentar ganhar no Cascavel. E aí, jogo a jogo, a gente vê onde a gente vai. Primeira coisa é classificar, porque se não classificar, não tem chance de ser campeão nem ir para a Copa do Brasil. Então, o primeiro lugar é estar tudo rodado entre os 8, para depois a gente ver na frente como é que define. E com relação a tabus, eu acho que fazem parte do futebol. Eu mesmo, né? Tá falando Londrina, eu também não tinha ganho nunca no Couto Pereira, eu venci. Nem por isso eu vou virar o Mourinho, o Guardiola. O mesmo Claudinei, que veio aqui várias vezes, não ganhou. E assim, a nossa equipe também, o fato de ter vencido, o torcedor fica feliz, né? Que a gente sabe que tem uma certa rivalidade aí, parece que a torcida é mais amiga da torcida do Atlético e tem uma rivalidade com a torcida do Curitiba. O torcedor ficou feliz da vida, né, porque ganhamos aqui, mas se fosse jogo em casa também tinha que ficar feliz igual. Os tabus são feitos para serem quebrados, né? E eu sei também que o Londrina parece que faz tempo que não perdia na estreia do estadual e também não perdemos, de novo mantivemos um tabu positivo. Vamos brigar por números bons, sempre com uma equipe organizada e competitiva. Dentro desse planejamento rodada a rodada, o calendário muitos jogos em pouquíssimo tempo. O Cascavel perdeu hoje diante da equipe do Ceará Norte de virada, tem um adversário que Londrina há 8 anos não vence fora de casa, tem tido uma rivalidade estreitada nos últimos anos muito grande, né? Sempre são jogos muito competitivos, a gente viu lá no duelo lá em Cascavel. O que você projeta desse jogo no estádio agora, com a pressão da torcida também lá em Cascavel? Espero que seja um bom jogo, né? Que a gente faça um jogo bem organizado, como a gente tem procurado fazer. Essa questão de jogo em cima de jogo, a gente talvez tenha que, não vou dizer que a gente vai mexer na equipe muito, alguma coisa, mas a gente tem que avaliar junto com a fisiologia, com o departamento médico, caso a caso, tem algum atleta que está mais desgastado, porque a gente não pode perder ninguém por lesão. A gente tem, acho que 13 de fevereiro por aí já acabou a primeira fase, né? No comecinho de fevereiro acaba a primeira fase do campeonato. A gente faz 11 jogos em 34, 35 dias, sei lá, não tem o número de dias. É uma coisa absurda. Então praticamente jogo a cada 3 dias. Então a gente tem que ter inteligência. Daqui a pouco, o Pablo está com risco de ter uma lesão. Eu ponho o Pablo contra o Cascavel, eu perco o Pablo 3, 4 jogos, eu seguro o Pablo, coloco o Kevin, deixo o Pablo no banco, o Pablo daqui a pouco está tranquilo para jogar em casa no final de semana, que é o sábado já também, né? Então a gente vai analisar caso a caso, conversar com os atletas, eu gosto de conversar bastante com o atleta, que é lógico que todos querem jogar, mas tem que ter a ciência também e a consciência que se eu falar para ele que não precisa jogar, que vai jogar o próximo, ele não precisa jogar, se o outro entrar e fizer 3 gols de bicicleta, ele vai voltar e vai jogar o próximo, né? Mesmo porque eu falar para os caras tá valendo, então a gente vai conversar caso a caso aí, ver o que a gente dá para fazer para a gente não perder ninguém por lesão, porque aí uma lesão no estadual do jeito que está aí, que representa 4, 5, 6 jogos aí, e aí é complicado porque a gente não tem um elenco tão numeroso assim. Sobre o Cascavel, assim, eu não estava vivendo essa rivalidade, a gente jogou contra o Cascavel lá, foi um jogo, como eu falei, torneio de verão, que a gente perdeu, a gente não jogou bem, mas não era nem para o segundo gol casual ali, apesar do Robinho ter feito a jogada, ele quis cruzar, pelo que eu entendi. Mas, como a gente falou, um estádio atípico, um campo diferente, a grama seca. Agora um estádio, lógico, fica até melhor pra gente. Eu gosto de jogar com pressão na torcida. Isso aí é para os jogadores, o jogo fica mais vivo, o jogador fica com um nível de concentração maior. Você falou que tem que avaliar casa a casa, né? Não tem tempo para nada, né? Viaja, treina um dia, viaja de novo e quarta-feira já tem jogo. E até que ponto vale, se tiver todo mundo bem, aquele ditado de que o time que está ganhando não se mexe? Não, cara, se tiver todo mundo ok, por exemplo, a gente tem o Bolt e o Wellington jogaram só 45, 49 minutos, né? Então a gente tem, caso a caso, a gente vai analisando, acho que não vão ser problemas. Se a gente optar, tem o Paredes que talvez entre no bid, que não jogou esse jogo, está 100%, quer dizer, o Paredes
pode aparecer entre os titulares. Então a gente vai analisar e conversar muito com os atletas, sabe? É muito do feeling do atleta. O Henrique é um jogador que é muito intenso, e ano passado a gente viu que ele teve algumas lesões aqui por causa dessa intensidade dele, algumas lesões musculares tiraram de alguns jogos, então a gente tem que ter algum cuidado com o Henrique também. A gente vai conversando e, como você falou, o campeonato a gente joga de 3 em 3 dias, aí a gente está tendo uma pré-temporada um pouquinho mais longa, mas você vê Atlético, Curitiba estão apresentando agora, a gente joga de 3 em 3 dias, tem que evoluir, o time tem que jogar bem, tem que ganhar e tem que fazer tudo, não tem jeito, né? Então, parece que é fácil abrir treinador no Brasil, mas não é muito fácil não, mas a gente vai, está feliz, a gente gosta de fazer isso, vamos em frente.